Bom, olá, essa é uma demonstração de como exportar paredes no IFC, do Revit para o IFC. Uma configuração básica. A primeira coisa que eu vou fazer é configurar as paredes desse projeto. Eu vou editar tipo. Aqui eu vou duplicar e vou chamar de alvenaria 150 milímetros e vou editar da seguinte forma. Meu núcleo central vai ser de tijolos com 9 centímetros e vou escolher aqui um material. Bom, no visualizador de material, por padrão, a biblioteca vem aqui fechada, tá? Às vezes até sem essa barra lateral, mas aqui a gente pode abrir, pesquisar tijolo. Então aqui em cima temos os objetos que aparecem no arquivo e aqui nós temos os objetos que estão na biblioteca. Um objeto desse aqui embaixo ele tem que ser jogado, primeiramente no arquivo, a partir dessa seta para ser selecionado. Está aqui. Vamos inserir uma outra camada, acima, uma camada de substrato, o material, vamos procurar aqui, cimento, concreto faixa de cimento, areia cimento, uma argamassa, ok, estamos aqui com a argamassa, essa camada eu vou botar 029, vamos inserir uma outra camada, vamos ver ela para baixo, substrato 2, mesmo material, ok, mesma espessura, ok, e duas camadas de acabamento, vou usar aqui acabamento 1 e escolher um objeto de pintura básica que aparece aqui, ok, coloco ele no arquivo primeiro, seleciono e aplico, está aqui, botando aqui com 1 milímetro, e a mesma coisa embaixo, seria uma camada abaixo, vou usar o mesmo acabamento, 1 milímetro também, e o mesmo material. Bom, essa configuração é uma simplificação para ter uma parede de 15, uma parede que é muito usada no mercado. Tá? Aqui temos a visualização em vista, em planta desse elemento. Tá? Por enquanto isso aqui não é necessário. E agora é selecionar as paredes e aplicar esse novo material. Clico aqui na parede, selecionar todas as instâncias em todo o projeto. E aqui eu escolho minha parede de alvenaria. Para todos os espaços, ok? Aqui tem um filtro, aqui está dando essa coloração escura, mas aqui eu tenho meu elemento de parede e ele tem suas camadas já marcadas aqui. Agora a exportação em IFC, vamos aqui para arquivo, exportar, salvar um arquivo IFC. Primeira coisa é mexer nas opções de salvamento desse arquivo, IFC, ok? Eu vou selecionar aqui como base o IFC 4, Reference View Arquitetura, tá? Aqui eu tenho dificuldade de editar esses valores, por isso eu vou criar uma cópia desse parâmetro. Reference View Architecture. Vou botar aqui alguma coisa para diferenciar. Esse nome, ok. E aqui eu consigo já marcar alguns elementos, tá? Bom, nessa primeira aba eu vou marcar todas essas opções, tá? Nos Property Sets eu vou marcar também para exportar a lista de materiais, por enquanto. No nível de detalhe eu vou botar o nível de detalhe alto para esse projeto.
E a parte de avançado eu vou deixar ela toda em branco, ok? Bom, vamos exportar esse projeto e observar o que acontece com ele, como as paredes estão sendo exportadas. Primeiro vou aproveitar e copiar logo esse caminho, exportar, vou recarregar o arquivo e vou abrir esse arquivo no Bicolab. Na verdade, é interessante você aguardar que a operação termine, tá? No canto inferior esquerdo podemos ver o andamento da operação, agora já terminou. E aqui vamos abrir um novo arquivo no Bicolab. Ok. A pasta onde está o meu arquivo. Esse é o arquivo que foi exportado, tá? Ok, pronto. Aqui eu tenho os elementos exportados, tenho minha parede aqui. Uma parede, ela está exportada como parede, mas vamos ver como é que ela está exportada. Aqui na árvore, nós temos aqui parede, e essas paredes, todas elas, são um bloco único, um elemento único, exportado como se ele não tivesse camadas. Tá? Existe um truque para fazer. E aqui nós vemos também todos os elementos, os tipos de elementos que nós temos, e nas paredes também, as paredes como um bloco único. Não dá para enxergar as camadas dentro dela. Aqui no desenho eu até vejo uma pequena variação nos tons de cinza dessas camadas. Vejo que as camadas estão aqui, mas não consigo acessar essa informação diretamente. Informações de material, uma série de coisas não estão aparecendo. Muito bem. Tem um truque para se fazer isso aqui aparecer. Eu vou desenhar uma outra parede aqui do lado. Ok. É a mesma parede, tá? Mesmo tipo de parede. Opa. É o mesmo tipo de parede. E aqui eu vou explodir essa parede em camadas. Ok. Peguei uma parede básica, por engano. Nessa parede aqui eu acho que as coisas não vão dar muito certo. Desfazer aqui, parede. Escolher o mesmo tipo de parede. Aqui. Pronto, está aqui. Aqui está meu elemento. E aqui eu vou em criar peças. E aqui eu tenho três elementos distintos para minha parede. O núcleo central e os externos. Muito bem. Eu vou exportar assim para ver o que acontece. Vamos exportar aqui. Estou com o meu mesmo setup. Vou exportar. Ele vai substituir o arquivo. Está aqui o arquivo substituído. Ok. E aqui no Bicolab eu vou na árvore, visualização em árvore, vou no meu projeto e vou recarregar o modelo. Ele vai fazer aqui alguma atualização. Ok. Eu tenho esse elemento aqui carregado, também salvo como parede, embora ele tenha explodido. E aqui vou ver se já tem alguma variação. Aqui eu já tenho meus elementos de parede exportados como Building Elements Parts. E isso aqui foi suficiente para resolver o meu problema. Aqui nos tipos, eu tenho Building Element Parts de um tipo indefinido. E aqui eu tenho todos esses elementos de parede separados. Aqui eu tenho as peças. Esses elementos aqui que foram explodidos, eles estão agora como peças, tá? Como peças da minha parede que foi explodida. Muito bem. A partir disso aqui eu posso voltar no Revit, posso apagar esse elemento daqui, ok, ok, apaguei essa parede, e agora para fazer um último teste, eu vou desenhar outra parede, escolher aqui outra parede para desenhar, escolher uma outra parede com elementos com camadas, fazer uma parede igual das que a gente estava fazendo antes, aqui sem explodir. Nada, temos duas paredes diferentes. Vou fazer uma exportação agora desse arquivo como IFC. Ok, exportado. E a partir daqui, voltar aqui para o modelo e vou recarregar.
esse modelo desse elemento. Vou ver aqui que isso daqui é uma parede única, mas que ela também tem camadas. Ó. Vamos procurar essa parede aqui, Wall. Vamos selecionar ela aqui de novo. Mostrou essa parede daqui, Building Element Parts. E aqui eu tenho os elementos dessa parede daqui, que é de um modelo diferente. Essa daqui também, ela está aqui selecionada, ó, e é a mesma estrutura de parede que tem dos outros elementos. Isso é um hack, é um truque que se faz para o Revit exportar corretamente. A partir daqui, esse arquivo está perfeitamente configurado. Vale a pena você exportar essa configuração de FC aqui particular. Então vamos aqui em exportar, salva ela num lugar, é um formato .json, tá? Isso permite que você importe ela de novo em outro projeto que você queira. Essa é a configuração básica de exportação das paredes como camadas, e a partir daí elas podem ser tratadas no... apagar essas duas paredes aqui, tá? Fica só com o projeto. Por enquanto, já apagou. Vamos exportá-la de novo. Exportar, aqui. Ok, exportar. Substituir. Abrir o BricsCAD. Abrir o BIMCollab, perdão. Então aqui eu estou com o elemento de parede e eles estão aqui como Building Element Part Undefined e todos os materiais. E aqui em paredes eu tenho também os meus elementos de parede aqui armazenados, tá? Aqui nessa lista ele fica mais claro que a gente tem. Quando a gente vem aqui nas paredes e vem aqui, essas paredes são feitas os elementos constituintes da parede aparecem. Muito bem. No Smart View eu posso criar aqui um novo conjunto de vistas, tá? Chamar ele de validação. E aqui eu consigo fazer uma configuração para enxergar as minhas paredes com cores diferentes. Ok. Bom, com o conjunto de vistas selecionado, eu clico aqui nesse elemento e aqui eu vou chamar paredes, tá? E aqui eu vou selecionar o material que eu quero utilizar. Eu quero selecionar os Building Element Parts. Por enquanto eu só tenho esses aqui. Eu vou adicionar, eu vou simplesmente adicionar esse Building Element Parts aqui. Vou acrescentar uma outra regra. E para os Building Element Parts, com a propriedade nome do material, o operador está definido, eu vou colocar a opção Autocolor aqui. Pronto, salvar, consigo rodar essa opção e ele marcou os elementos não só das minhas paredes, mas também dos pisos. Né? O piso está com um material só, ele teria que ser excluído. Mas consigo ver aqui os elementos de acabamento da minha parede, de pintura, de argamassa, os tijolos, argamassa do lado exterior, etc.